novembro de 2001, o economista-chefe do banco Goldman Sachs publicou um paper onde ele criou o acrônimo BRICS. Naquele momento, Brasil, Rússia, Índia, China, e não havia a África do Sul. Então, ele realmente identificou que naquele começo de século, a alta demanda por commodities como o petróleo, minério de ferro, impulsionado pela rápida aceleração do crescimento na China, traria uma riqueza para esses países emergentes. De fato, isso aconteceu. Neste livro aqui, que é uma raridade, publicado pelo próprio Goldman Sachs em 2007, então depois de 6 anos da publicação, em novembro de 2007, o Jim O'Neill e a equipe dele do Goldman produzem esse livro ricamente ilustrado, com gráficos e tal, imaginando que aquele movimento iria continuar, né? O curioso é que quando eu recebi esse livro, estando ali na época em Nova York, já se detectava a chegada de um grande problema no setor imobiliário americano, que foi o subprime, que ninguém naquele momento, no fim de 2007, acreditava que seria tão grave. Todas as pessoas com quem eu conversava ali diziam, não, isso não, o problema não é tão sério assim. E evidentemente que se percebia que as pessoas estavam tentando disfarçar. Quanto mais alto o cargo de quem eu conversava, mais se percebia que ele estava disfarçando. Aí quando eu voltei para o Brasil, eu já avisei o pessoal, falei, olha, eu já vi esse filme antes, porque lá atrás, em 97 para 98, quando se aproximou a crise dos países asiáticos e que depois engoliu o Brasil, eu senti a mesma coisa. Quanto mais alto o ranking, né, a posição na instituição financeira, mais ele mente, incluindo o economista-chefe. O economista-chefe é o que mais mente, né, para defender, evidentemente, o negócio. Bom, aí como é que nós chegamos no BRICS atual, que depois foi incluído a África do Sul, uma coisa insana, porque se você pegar os originários já são completamente diferentes, em população, em PIB per capita, em uso de orçamento militar, algo totalmente diferente. Aí você vai lá e inclui a África do Sul, simplesmente mais uma bravata, simplesmente você vê o PIB da África do Sul comparado mesmo aos outros originários, é pífio. Então a África do Sul tem outros interesses, ela está se fragmentando socialmente, com uma série de lutas internas, enfim. E aí, assim, não agrega absolutamente nada num conjunto de países que poderia ter um consenso para fazer alguma coisa. Não, ela está lá só para tirar foto, como foi agora no Rio de Janeiro. Está lá simplesmente para tirar foto. Pior, se começa a agregar outros países do tal Sul Global, que é outra imaginação, é uma narrativa imaginária, uma coisa que não existe, que não fica de pé. Você pode ficar nadando de cachorrinho em todos os oceanos do hemisfério sul, você não vai achar o tal do Sul Global. E essa gente foi se tornando cada vez mais anti-ocidente e anti-americano. Basta ver que convidaram até o Irã para fazer parte, que inclusive estava no Brasil e forçou uma declaração, né, repudiando os ataques que eles sofreram e tal, mas indo além, né? Criticaram a Ucrânia por estar atacando a Rússia. Na declaração do presidente, ele fala a China, eu acho que umas 10 vezes. Então tem que falar do patrão, né? Você tem que falar bem do patrão. Então ele repete a China umas 10 vezes. Né? Tá tudo lindo, tudo maravilhoso, tal, nós vamos fazer e tal. E a questão do dólar? Dentro das grandes bravatas, ele disse, mas quem é que determinou que o dólar é a moeda de transação preferencial, né, no comércio internacional? Como se ele não soubesse que é o mercado, não tem regra nenhuma. Vai tentar você
pagar alguma coisa em reais na Europa. Você consegue pagar em reais? Não, porque o real não é conversível. Ele não é conversível porque ele não é confiável. Para uma moeda hoje que está ali próximo de 5,50, e quando foi lançado era 1 para 1 com o dólar. Você acha que é confiável? Você acha que seria interessante você ter realmente guardado reais nesses anos todos? A mesma coisa serve para a moeda chinesa, da Indonésia, da Índia. Não são conversíveis. A moeda, quer se goste ou não, que tem uma estrutura de estabilidade, que é o dólar, ainda que ela tenha seus períodos de enfraquecimento depois, mas ninguém acha que o governo americano vai deixar de honrar a dívida. Então, a própria China tem grandes divisas em dívida americana. Mesmo o euro, criado aí há 25 anos atrás, hoje não faz nem cosquinha nas transações internacionais em euro. Os eurobonds, se você comparar os eurobonds com o que é as dívidas corporativas emitidas em dólar. Então isso é um grande fetiche. A hora que você tiver estatura, estabilidade, né, política, econômica, aí a sua moeda, quem sabe, seja elegível para ser uma moeda conversível. Né? Veja que os escandinavos, a Suíça, não entrou nessa, por exemplo, do euro. Eles estão lá com a moeda deles, muito bem, obrigado e tal. Né? Eles podem até ter uma conta paralela, para como eles estão próximos fisicamente, de alguma transação ter uma reserva em franco suíço, ou uma moeda de um país da Suécia, pode até ser. Mas isso é pífio perto ao comércio internacional. O que você vai fazer com uma moeda chinesa que não é conversível, a menos que você tenha que trocar com alguma coisa, por exemplo, da China? Aí você pode até ter. Mas para comprar, então, alguém do agronegócio no Brasil recebeu milhões. Ele prefere receber esses milhões em dólares lá fora, ou ele prefere receber em moeda chinesa, ainda que ele exporte para a China? O que ele vai fazer com esses milhões de yuans? Ele vai fazer o quê? Ele vai comprar fertilizante de alguém? Vai pagar alguma coisa? Uma máquina? Vai oferecer? Não. Ele pretende ter os dólares, deixa esses dólares lá fora, ou ele já utiliza lá, ou ele internaliza no Brasil, convertendo aí sim em reais. Mas ele precisa dos dólares. Então, o que a gente viu hoje nesse encerramento patético desse encontro é mais uma daquelas gigantescas narrativas, não me engana que eu gosto, né? Falar de uma série de coisas, um monte de jornalistas amestrados, o cidadão diz assim, eu não vou comentar, mas comenta o que o Trump soltou a nota, sendo que ele diz, não, você está interferindo aqui no Brasil, no judiciário. Ele foi fazer o quê na Argentina na semana passada, o presidente? Você foi fazer o quê? Com plaquinha, com foto com a Cristina Kirchner e tal. Então, assim, vejam que é o duplo padrão, que é muito utilizado por essa gente, né? Uma semana atrás ele está lá na Argentina, criticando o sistema judiciário argentino, se pronunciando, um ato político. Agora, quando acontece realmente a interferência no Brasil, aí não pode a interferência. A interferência existe desde dos egípcios, desde o Império Romano que existe isso. Isso é o que se chama de expressão do poder nacional além das suas fronteiras. Isso realmente estudado. O Karl Clausewitz já estudava isso no livro Na Guerra. Né? Você realmente procura obter aquilo que é do seu interesse por várias formas. Pode ser a diplomacia, pode ser o comércio, pode ser o estrangulamento financeiro, pode ser sua capacidade militar, ou a psicossocial, quando você impõe uma sensação de fragilidade em relação a uma outra sociedade. Então você passa a ter uma certa superioridade, né, intelectual, então, sobre uma outra sociedade, o que te dá ali um poder de liderança. Isso o Brasil não tem nada. Não tem poder militar, não tem poder financeiro, não tem poder psicossocial nenhum. Tem um alter ego que ele acha que é a última maçã, a última cereja do bolo. Né? Tem visitas ao Brasil pífias. Né? O cara comemora que é 6 milhões de estrangeiros. Se você pegar cidades pelo mundo, Paris, Roma, né? Nova York, Miami, Orlando,
Está tudo na faixa de 40, 50, 60 milhões de turistas. Então, assim, o alter ego do brasileiro, ele acha que são as praias mais lindas do mundo, como se não tivesse praias maravilhosas no Caribe, maravilhosas na Ásia, né, no Mediterrâneo, mas ele acha que não, aqui realmente tá excelente, uma qualidade de serviço péssima, né, praticamente os serviços muito aquém de outros locais, mas tudo bacana, o cara se sente realmente. Tá? Aí o cara cria a pantomima do sul global. Não, mas agora a gente é sul global. Ah, sim, você é do sul global, você se juntou com todos aqueles caras paupérrimos, piores do que você. O Brasil, saiu o dado do FMI esses dias, a gente caminhou aí para 87º país em PIB per capita, mas o que o governo sempre diz, não, a gente é a 19ª economia do mundo. E daí, meu filho, mas em termos de paridade de poder de compra de PIB per capita, com praticamente 19 mil dólares por ano, você está lá no fim da fila, cara. Você está lá no fim da fila, 87º. E o FMI diz, olha, até o fim da década você provavelmente vai cair para a 90ª posição. Né? Vamos ficar lá na posição de 90. Por quê? Porque é um país que foi se tornando de renda média. 30% de analfabeto funcional, só você vê o nível de escolaridade do médio do brasileiro, no momento que a gente discute inteligência artificial, e você acha que commodities per capita leva algum país para o primeiro mundo. Não leva, não leva. Mas aí quando você vê o encerramento de uma reunião dessa no Rio, muito bacana, muito champanhe, muitos tal, gente dançando, dancinha, tal, aqueles jantares, aquele pessoal com as mãos juntas e tal, isso não leva para lugar nenhum. Porque cada um desses países, dos tais BRICS, tem interesses completamente diversos. Então serviu muito mais para aquele showzinho mediático, né, e tal, mas em termos práticos, né? E aí você se vira contra exatamente aquilo que historicamente a gente sempre teve uma ligação muito forte com os Estados Unidos. Foi o primeiro país a aceitar, a ratificar a independência brasileira, uma matriz multicultural, com milhões também de imigrantes, também pertencentes à América, só que a gente realmente decidiu ficar junto ao sul global. As maiores ditaduras do mundo, governos antidemocráticos, mas tudo bem, porque é tudo pelo sul global. Então é mais uma daquelas narrativas caricatas que a gente tem o desprazer de ter que acompanhar, né? E o Jim O'Neill recentemente disse que, olha, aquela ideia do que ele imaginou, porque como economista ele olhou só para aquilo que era o economics, simplesmente isso. Ele nunca conseguiu fazer uma análise da diversidade desses países, como eles eram tão diferentes. Por algum momento, eles estiveram juntos em um item, que era o lucro vendendo suas commodities. Mas eles nunca estiveram juntos do ponto de vista de interesses geoestratégicos. Isso é um grande erro, que você não pode acreditar que o economista conseguisse delinear isso. E aí o que restou para o Jim O'Neill, hoje já aposentado, é dizer, o BRICS se perdeu. Não era essa a intenção, não era. Não, é porque você criou um monstro, você deu uma relevância para eles e eles simplesmente pegaram esse acrônimo e se transformaram agora num grupo simplesmente de oposição. É a nova oposição, dado que não existe mais União Soviética, agora vão existir os BRICS, tá? Para tentar enfraquecer os países desenvolvidos, né? Sempre com a narrativa do nós contra eles, coisa que eles sabem fazer muito bem. Sempre é o nós contra eles, tá certo? Se tivesse menos corrupção, né? Mais governos realmente com eleições livres em vários desses países que fazem parte desse BRICS estendido, talvez eles tivessem chegado a um desenvolvimento maior, como mostra a história. Mas eles resolveram ficar do outro lado, da banda podre do planeta. Então é isso aí. Grande abraço.